Já encontraram? 2 Timóteo 2, 20 e 21. Aleluia. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Diga comigo, preparado para toda a boa obra. Ok? Esta manhã vamos arregaçar as nossas mãos, as mangas, não é? E vamos nos preparar para toda a boa obra. Amém? Então aqui encontramos o apóstolo Paulo a referir, a dizer que numa grande casa, não é? Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro, não é? E depois quando diz uns para honra e outros, porém, para desonra, eu acredito que ele não está... Nós podemos interpretar de várias maneiras, mas eu não acredito que ele não está a dizer que só os de ouro e de prata é que são para honra e os de pau e de barro são para desonra. Não, todos os vasos dentro de uma casa têm o seu papel. E todos podem ser vasos para honra, certo? Podem ser de ouro a brilhar mais, pode ser de pau que não está a brilhar tanto, mas dentro da nossa casa ele está a cumprir o seu papel. Certo? Não é? Os irmãos na sala têm lá tudo a brilhar, não é? É ou não é? Põe lá o melhor, não é? Põe lá a melhor fotografia com a melhor moldura, põe as melhores flores, não é? Tem sempre tudo preparado, não é? Mas se calhar há algumas divisões, vamos para a varanda onde está lá a roupa, onde está lá, ou vamos para a garagem, não é? Se forem como eu, não é? Aquilo está assim, eu consigo organizar-me, não é? Desde que não mexam na minha confusão, eu sei onde está tudo. Não é? Quem é que sabe o que é que eu estou a dizer? Não é? Às vezes, não é? Eu sei, na minha confusão parece que está tudo desorganizado, mas eu sei onde é que está tudo. Quando arrumam, pronto. Já me perdi-me logo. Não é? Mas pronto, mas eu estava a dizer que tudo cumpre o seu papel. E cumpre o seu papel... E acredito que o apóstolo Paulo estava a dizer isto, não é? Que podemos não estar a ser vasos de ouro, a brilhar, a resplandecer, não é? Mas vamos ser vasos de honra, não é? Ali o meu Eduardo, não é? Todo bonito, todo giro, todo impecável, não é? É um vaso a brilhar, não é? O pai já tem um nariz grande e tal, está aqui a ficar um bocadinho de careca e tal, já não está a brilhar tanto. Mas podemos ser os dois vasos de honra, certo? Ok? E os irmãos sabem que muitas vezes na palavra de Deus a igreja ela é referida como uma casa. Com certeza que já ouvimos a igreja sendo descrita como uma casa. A palavra de Deus associa a igreja, em algumas passagens, a uma casa. E aqui no versículo 20, nós encontramos o apóstolo Paulo a comparar a igreja a uma grande casa. Diga lá comigo, grande casa. Grande noite, né? Grande casa. Uma casa espaçosa, onde há lugar para todos. Amém? Desde o mais pequenino ao mais idoso, não é? Com barriga grande, barriga pequena, carecas, cabeludos, magrinhos e barrigudos. Toda a gente cabe nesta grande casa. Amém? Amém? Todos cabem nesta grande casa, uma casa espaçosa, uma casa magnânima, uma casa excelente, uma casa excelsa que Deus preparou. Amém? E sabe, a igreja é esta grande casa de Deus, certo? A igreja é esta grande casa de Deus. E por todo o mundo, milhões de pessoas se reúnem para adorar a Deus. Amém? Nós vemos ao domingo de manhã, alguns já passou, não é? Lá do outro lado do mundo, na Austrália, já deve ser noite. Não é? Lá para o lado dos Estados Unidos ainda não amanheceu, ou se calhar já amanheceu, até o sol já está a nascer, não é? Mas sabe, hoje é o dia em que o povo de Deus tem tirado para se juntar, para se reunir, para adorar a Deus, para honrarem Jesus, para serem transformados por Jesus, porque a igreja é a grande casa de Deus. Amém? Diga comigo, a igreja é a grande casa de Deus. Amém?
E por todo o mundo a igreja reúne-se, ora, em grandes templos, em grandes catedrais, ou em edifícios mais modernos, em edifícios mais antigos, em casas particulares. E alguns países do mundo, por incrível que pareça, ainda hoje em dia os cristãos são perseguidos. Em alguns sítios do mundo eles têm que se reunir escondidos, se calhar numa cave, seja onde for, mas estão reunidos para servir a Deus, para honrarem Deus, para serem transformados por Deus. Amém? Porque a igreja é a grande casa de Deus. Amém? E sabe, em todo o mundo, alguns estão a adorar a Deus com sinos, outros apenas trazendo uma guitarra, outros trazendo apenas um órgão de tubos, outros vêm para adorar a Deus em silêncio, simplesmente em silêncio, para reverenciarem Deus, estarem apenas no momento de quem procuram ter um momento de silêncio, onde procuram escutar Deus. Outros, como nós, vêm e fazem um estardalhaço muito grande e vêm louvar a Deus. Amém? Vimos louvar a Deus com um alto som. Amém? Mas sabe, no meio de tudo isto, todos vimos louvar a Deus. Todos vimos servir a Deus e todos vimos para ouvir o que é que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Se calhar uns vêm de fato e gravata, né? Todos pipis, né? Outras senhoras vão todas ao cabeleireiro para parar, né? Por aquele, né? Todos bonitos, toda a maneira. Outros, se calhar, vêm de calças de ganga, de t-shirt, né? E se for como os nossos irmãos brasileiros, vêm de calções, ali no frio destes, como o Filipe. Né? Outros vêm de camisinha às florzinhas, né? Seja o que for. Amém? Diga lá à pessoa que está ao pé, estás um boneco hoje, não? Estás uma boneca. É? Querida. Sabe, no meio de tudo isto há diversidade, há variedade, okay? Mas há uma magnitude, há um congregar do povo de Deus, porque a igreja é a grande casa de Deus. Amém? Sabe? E onde quer que a igreja se reúne, onde quer que a igreja se congregue, há cura. Onde quer que a igreja se reúne, há milagres, há salvação, há corações endurecidos que são quebrantados pelo Espírito de Deus. Há casamentos que estão completamente destruídos, que são restaurados na presença de Deus. Há filhos pródigos que são restaurados à presença de Deus. E há vidas que serão transformadas para sempre na presença de Deus. Quando estamos juntos. Amém? Quando a grande casa de Deus se junta. Amém? Aleluia. Porque a igreja é a casa de Deus. E Deus é poderoso no meio do seu povo. Amém? Quem acredita nisto? É o que diz a palavra de Deus. Que Deus se revela poderoso no meio do seu povo. E a igreja não é apenas a grande casa de Deus em beleza, em graça, em compaixão, em cura, em restauração, em todas estas coisas boas que Deus tem para nós. Mas sabe, Deus deseja que a sua casa seja uma casa de grande honra. Amém? Deus deseja que a sua casa seja uma casa cheia de pessoas que são vasos de honra. Amém? Como diz lá no versículo, não de desonra, mas Deus deseja que a sua casa seja cheia de vasos de honra. Amém? Em todas as casas existem vasos de honra, bem como vasos de desonra. E aqueles que se purificarem, como diz no versículo, aqueles que se santificarem, tornam-se vasos de honra, prontos para serem usados por Deus em toda a boa obra. Amém? Quem quer ser usado por Deus em toda a boa obra? Ainda há bocadinho estávamos a falar. Nós queremos, mas como diz lá no versículo, vamos purificar-nos, vamos santificar-nos, vamos ser estes vasos de honra e vamos estar preparados para ser usados por Deus para tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Os irmãos sabem, em muitas instituições há o que eles chamam de código de honra. No exército, não é? Eles têm aquele código de honra. Em alguns colégios eles têm aquilo que chamam o código de honra. Chamam aquilo que eles... o código de honra da instituição. Mas se nós formos ver com atenção, aquilo não tem de honra, não tem nada. É ou não é? Não tem nada, é mesmo assim. Vais lembrar também nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foi uma ideia nobre e continua a ser uma ideia nobre, não é? Mas sabe, o código de honra dos Jogos Olímpicos, quando foram os Jogos Olímpicos da era moderna, com o Pierre Coubertin, até sei umas coisas, até estudei umas coisas, não é?
Na escola, hein? Eu no secundário fiz desporto. Não parece, mas fiz. Era do curso de desporto. E tive que estudar estas coisas. E sabe, o código de honra dos Jogos Olímpicos é vamos ganhar com fair play. Vamos que o melhor ganhe, não é? Mas se nós formos ver, agora eles todas as vezes que há provas têm que ir ao controle antidoping, não é? Porquê? Porque são todas pessoas muito honradas, não é? Têm um código de honra fabuloso, não é? Mas depois têm que ir lá fazer o teste, não é? Porque senão eles, como são pessoas muito honradas, não é? Vão tentar ganhar de maneira ilícita, não é? Fazendo batota. Nós vemos o Tour de França. Quem é que gosta de ver a Volta à França? Se há coisa que eu gosto de ver, que ele é em julho, é fabuloso aquilo, a Volta à França em bicicleta. É mesmo... raramente vejo outra coisa de bicicletas, mas o Tour de França eu faço questão, pelo menos de ver algumas coisas e ver o final das etapas, que aquilo é fabuloso. Eles a subirem lá aquelas montanhas, o trabalho de equipa, o esforço que eles fazem. Só que depois no fim também têm todos que ir lá fazer... Posso estar à vontade, não posso? Têm todos que ir lá fazer o xixizinho, não é? Como diz o João Baião, não é? Para verem se ganharam bem ou se ganharam com fair play ou se fizeram batota. É ou não é? Não é? E sabe, muitas vezes nós olhamos para estas instituições em que nós supostamente deviam ser honrosas, que têm um código de honra, que deviam seguir esse código de honra, mas sabe, atos de desonra destroem uma casa de honra. Certo? Uma excelente ideia, uma causa nobre, destruída por gente que teve atos reprováveis. Destruíram a reputação de uma determinada instituição que era completamente credível. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Sabe? E como igreja, nós devemos sair desta corrente de desonra que tem inundado o mundo à nossa volta. Porque acreditamos que Deus deseja que a sua casa seja uma casa de honra. Amém? Seja uma grande casa de honra. Deus deseja que o seu povo seja um povo de honra, para a glória e honra da sua admirável graça. Amém? Sabe? Honra é algo central no coração de Deus. Honra é fundamental para o plano que Deus preparou para nós como igreja. Porque a honra eleva as nossas vidas. Porque a honra dá-nos uma nova força. Porque a honra dá-te asas, né? Como o Red Bull. Né? Mas sabe, por outro lado, a desonra deita tudo abaixo. Destrói tudo à sua volta. E o plano de Deus é que cada um de nós seja um vaso de honra. Amém? E a honra começa na casa de Deus. Amém? Posso continuar? Aleluia. Os irmãos, deixem-me beber só um bocadinho de água. A honra começa na casa de Deus. E se nós queremos aprender alguma coisa acerca de honra, nós precisamos aprender na casa de Deus. Amém? Porque o mundo à nossa volta não nos vai dar lições acerca do que é viver uma vida de honra, do que é viver uma vida honrada. Não vamos aprender com as instituições do governo, governamentais. Não é preciso ir à universidade para aprender acerca de honra. A honra será encontrada no coração do povo de Deus. Amém? E sabe, quando essa honra sai de nós, irá influenciar todos aqueles que nos rodeiam. Todos aqueles com os quais nós lidamos. Amém? A honra começa na casa de Deus. E é na sua casa, é na casa de Deus que nós aprendemos a arte de honrar. E é aqui que nós demonstramos a beleza da honra, porque é na sua casa que nós nos tornamos vasos de honra. Amém? Diga comigo, vasos de honra. Diga à pessoa que está ao pé de si, tu és um vaso de honra. Sabe? E se no nosso interior nós ainda não nos tornarmos vasos de honra, as nossas tentativas para operarmos nesta dimensão da honra, para as nossas tentativas de honrarmos alguém, não irão passar de meras palavras, e nós sabemos que palavras levas o vento. Não serão nada mais do que pensamentos que nós partilhamos.
Mas quando a honra está estabelecida nos nossos corações, quando a honra está fundada na graça de Deus, quando a honra está fundada no amor de Jesus, está fundada numa transformação interior, numa transformação pessoal, a honra torna-se no fruto de uma vida que tem sido transformada pelo nosso Deus. Amém? E a honra começa na casa de Deus. Amém? Vamos ser vasos de honra? Amém? Pronto, era isto que eu tinha para trazer esta manhã. Não, estou a brincar. Os irmãos ainda vão ter que me escutar mais um bocadinho. Aleluia. Nesta manhã nós vamos continuar a meditar acerca de como é que nós podemos honrar a casa. Sendo vasos de honra, como é que nós podemos honrar a casa? E a propósito, os irmãos sabem, o irmão sabe que o irmão é a casa. Certo? Certo? Diga comigo, eu sou a casa. Nós somos a casa. A casa de Deus é o seu povo. Por muito que nós gostemos deste lugar e que o preparemos para ter as melhores condições, este é apenas o lugar que Deus providenciou para que a sua igreja se reúna. Amém? Para que a sua casa se reúna. Certo? E nós poderíamos estar em qualquer outro lugar e continuaríamos a ser igreja. Certo? Podíamos estar num lugar cheio de frio, mas continuávamos a ser igreja. Não é? É claro que graças a Deus, porque podemos ter aqui um lugar quentinho, não é? Graças a Deus por isso. Mas este lugar não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Amém? Então, vamos honrar a casa de Deus. E como é que nós podemos ajudar a edificar esta casa? Como é que nós podemos ser vasos de honra? Sabe, nós honramos a casa de Deus quando a edificamos. Infelizmente, nós vivemos tempos em que deitar abaixo a igreja e tudo o que tem a ver com a vida da igreja é muito popular e é muito fácil. Sabe? E muitas vezes nós encontramos pessoas que amamos, pessoas que são excelentes pessoas, a serem apanhadas por esta moda de criticar tudo aquilo que tem a ver com a vida da igreja. Muitos têm-se tornado, criar uma empresa de demolição de igrejas. Não é? Mas sabe, nós já descobrimos que não há honra alguma em deitar abaixo algo que Jesus começou a edificar há 2000 anos atrás. Amém? Certo? Sabe? E na verdade, para deitarmos abaixo não é preciso muita ciência. Para deitar alguma coisa abaixo não é preciso muito conhecimento. Qualquer pessoa faz, não é? Se for preciso deitar aqui alguma coisa abaixo, quando nós fizemos as obras, né, para deitar abaixo, eu também servia. Para pôr a parede direita, aí já não. Mas para deitar abaixo é muito fácil. Não custa nada, não é? Pode demorar um bocadinho mais, mas a gente deita abaixo. Sabe? Não é necessário muito talento para destruir algo que outros construíram. Não é preciso mesmo, sabe? Qualquer pessoa pode destruir um relacionamento, qualquer pessoa pode destruir um casamento, qualquer pessoa pode destruir uma igreja. Mas apenas aqueles que são vasos de honra podem edificar algo grande para a glória de Deus. Amém? Diga comigo, eu sou um vaso de honra. Amém? E nós estamos aqui numa empresa para construir, não é para deitar abaixo. Amém? Estamos aqui para edificar o reino de Deus, para construir o reino de Deus, para juntos com o nosso Deus trabalharmos para o progresso do reino de Deus. Amém? Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3. No versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, não é? A dizer que está aqui que é um grande empreiteiro, não é? Que ele veio, mas é um empreiteiro das coisas de Deus. Amém? Ele veio para construir, certo? E ele diz que lançou o alicerce. Certo? Ele lançou o alicerce, lançou os fundamentos. Já o outro que está a construir sobre ele. E depois ele deixa um aviso. Contudo, veja cada um como constrói.
Meus irmãos, cada sexta-feira, cada quarta-feira, cada sábado à noite, quando os jovens se reúnem, cada domingo de manhã, sempre que nós nos reunimos, e ao meditarmos juntos na palavra de Deus, ao meditarmos juntos naquilo que Deus está a fazer, nós estamos a edificar sobre o fundamento de gerações anteriores, que gerações anteriores estabeleceram para as nossas vidas. Certo? Isto não tem a ver apenas com a minha história pessoal, tem a ver com o facto de todos nós, sendo crentes há 500 anos ou sendo crentes há 15 minutos, ainda estarmos ligados por uma corrente inquebrável à Igreja de Cristo no livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? Nós somos a Igreja de Jesus, nós somos a casa de Deus e temos a responsabilidade de administrarmos bem o tempo que Deus nos deu. Amém? Deus colocou-nos neste tempo na sua igreja. Amém? Então vamos construir bem. Amém? Vamos fazer bem o nosso papel. Amém? As gerações que passaram, eles fizeram o papel, fizeram o melhor que podiam e deixaram-nos o seu legado. Amém? Vamos trabalhar também para deixar um grande legado às gerações que ficam. Amém? Nós edificamos sobre os fundamentos que eles nos deixaram. E pela graça de Deus, eu acredito, nós acreditamos, certo, que iremos entregar uma casa de Deus honrada às próximas gerações. Amém? E sabe, o apóstolo Paulo, ele deixa um conselho nesta passagem. Diz lá no final do versículo, contudo, veja cada um como constrói. Amém? Vamos ter em atenção aquilo que estamos a construir. Se nós vamos edificar algo, que seja sobre o fundamento correto. Amém? Vamos construir de forma intencional, ou seja, vamos construir com um propósito. Vamos construir com uma visão, certo? Vamos construir sobre o fundamento correto. E esse fundamento é Cristo, é Jesus. Amém? E sabe, eu acredito que é tempo de cada um de nós fazer uma renovação do seu compromisso em edificar a casa de Deus, em vez de negligenciarmos a casa de Deus. Um compromisso em edificarmos a casa de Deus em vez de destruirmos a casa de Deus. Sabe? E quando nós renovamos este compromisso, quando nós temos este compromisso bem vivo na nossa vida, quando está bem firme no nosso coração, quando nós o fazemos, eu acredito que algo poderoso acontecerá nas nossas vidas. Algo poderoso acontecerá em nós como igreja, como corpo de Cristo neste lugar. Sabe? As pessoas à nossa volta, eles irão começar a testemunhar, olha, ali nós podemos encontrar vida. Eles vão começar a testemunhar, olha, ali nós podemos encontrar esperança. Eles vão começar a dizer, olha, ali nós podemos encontrar ânimo. Porque aquele povo está comprometido em construir e não destruir. Amém? Sabe, nós também somos vasos de honra, tornamos-nos vasos de honra na grande casa de Deus, quando nós abençoamos a casa de Deus. Amém? Sabe? É tempo de nós começarmos a profetizar uns para os outros vida. Amém? É tempo de falarmos palavras de vida uns para os outros. Amém? Fala lá a vida à pessoa que está ao pé de si. Fala lá, homem. Diga lá. Fale vida. Diga que todas as promessas de Deus sejam uma realidade na tua vida. Tu és justo. Tu és uma grande bênção para a minha vida. Tu és um exemplo. O que seria de mim sem ti? Não diga o que eu estou a dizer, mas diga algo que vai no seu coração, algo que está a sentir. Amém? É tempo de nós abençoarmos a casa. É tempo de nós falarmos, profetizarmos, falarmos em fé para a casa de Deus. Esta é uma casa poderosa. Amém? Cheio de pessoas poderosas, cheio de pessoas valentes. Valentes em Cristo. Amém? É tempo de decidirmos que não há caixinhas na nossa vida. Amém? Os irmãos desculpem lá, mas pronto, olha, porque hoje a vida não dá para isto. Não é tempo de decidirmos que jamais iremos participar em queixinhas, em falar mal, em falar em crítica, em falar murmuração. Ai, pá, isto hoje... É tempo de nós escolhermos bem as nossas palavras. Amém? E é tempo de nós decidirmos, eu vou abençoar a grande casa de Deus. Amém? Eu vou ser de bênção. Amém? Eu vou ser bênção. Amém? Tudo depende da nossa atitude. Sabe? É muito fácil. É mesmo muito fácil nós entrarmos num caminho de desonra.
É mesmo muito fácil, sabe? É muito fácil nós desrespeitarmos alguém. É muito fácil nós contentarmos com aquilo que é vulgar, com aquilo que é comum e começarmos a fazer as coisas à maneira que o mundo faz. Sabe, é muito fácil, sabe? Você chega, e os irmãos sabem, né? Nós chegamos a qualquer sítio, as pessoas até pode parecer que se dão bem, mas estão sempre a ver o que é que o outro faz mal, não é? Estão sempre. E infelizmente é assim, não é? No meu local de trabalho é assim. Já passei por muitas escolas, graças a Deus, nos últimos 3 anos estou aqui na Figueira, né? Graças a Deus, é um milagre e espero continuar por aqui, com a graça de Deus. Ahm, mas, mas em todo o lado a gente vê a mesma coisa. Mudam, não é? Mas é a mesma coisa, não é? Estamos sempre a ver, ei, pá, este não sabe escrever, ou aquele não sabe não sei o quê, ou aquele não sei o quê, e é preciso estar sempre, e chega sempre atrasado, e depois não sabe não sei o quê, e está sempre, há sempre uma maneira de deitar abaixo. Há sempre uma maneira, a gente arranja sempre uma maneira de apontar um defeitozinho, seja por muito minúsculo que seja. Não é? As pessoas estão sempre à procura de uma coisa onde possam, pimba, arriar. Não é? E infelizmente é assim, as pessoas, não sei, são felizes assim, olhem, não sei. Ou não sabem fazer de outra maneira. Não é? Não sabem fazer de outra maneira. Mas nós sabemos fazer de outra maneira. Diga lá comigo, eu sei fazer de outra maneira. Aleluia. Sabe, é muito fácil nós entrarmos neste tipo de conversa. E iremos de forma natural cair neste erro se não resistirmos de forma intencional, se não houver uma vontade própria a resistirmos a agir dessa forma. Sabe? Se nós não estivermos alerta, damos por nós e estamos a pisar o risco. Sabe? É muito fácil em casa, com os nossos filhos, com a nossa mulher, no momento em que nós não guardamos a nossa língua, que não guardamos a nossa boca, não é? Desonramos aqueles que mais queremos. Não é? É muito fácil, não é? Às vezes, quem tem filhos sabe como é, não é? Eu até estou com o cabelo assim um bocadinho grande, não é? Que isto fica mesmo, às vezes nós vamos até aqui, não é? E depois é muito fácil sair uma palavra de desonra, é ou não é? Pois, por isso mesmo é que eu estou a dizer que nós temos que estar com atenção, temos que estar com alerta, temos que estar preparados, temos que nos treinar, temos que treinar o nosso coração, temos que treinar a nossa mente, temos que treinar a nossa boca para guardarmos a nossa boca, certo? E não cairmos nesse caminho de desonra, ok? Certo? Não é? E é muito fácil nós, quando o marido não faz a coisa, não é? Não é? Quando ele sai fora dos carris, é muito fácil... Não é? Sai logo, pima! Ai, carambas! Não é? É sempre a mesma coisa. Este homem nunca faz isto. Mas não. Não. Nós somos pessoas que abençoamos. Amém? Abençoe o seu lar. Profetize para o seu lar. Amém? Profetize para o seu marido. Profetize para a sua esposa. Profetize para os seus filhos. Fale bênção. Amém? Abençoe. Abençoe, porque Deus fará coisas grandes. Amém? E eu acredito que nós não somos daqueles que apenas falam acerca de honra. Nós não somos daqueles que apenas cantam acerca de honra, que ensinam os outros a serem vasos de honra. Nós queremos ser aqueles que vivem uma vida honrada, certo? Nós queremos ser verdadeiros vasos de honra, refletindo honra para onde quer que nós vamos. Amém? É muito fácil nós descairmos, mas nós temos que ser contra a cultura, na nossa resistência contra esta maré, contra esta corrente de desonra que passa pela nossa geração. Abra lá em 1 Pedro capítulo 3. Diz lá no versículo 8. 1 de Pedro 3, 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento,
compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Diga lá à pessoa que está ao pé de si, ser compassivo. Amém? Diga lá, ser cheio de amor fraternal. Ser misericordioso. Diga lá para ele, eu sou muito humilde. Estava a pensar que ia dizer para ele que... Não. Devemos ser humildes. E humildes não é ser... Não é? De ser tapete para onde toda a gente pisa. Não é? Nada disso. Estamos prontos a fazer a vontade de Deus em tudo. Amém? Sujeitarmos a nossa vontade à sua vontade. Amém? Sabe, na nossa vida nós vivemos sempre com este paradoxo em que, por um lado, nós somos chamados para ser fortes. É ou não é? Somos chamados para ser fortes, para vivermos uma vida com propósito, para vivermos uma vida cheios de fé, para resistirmos ao nosso adversário, para resistirmos ao diabo, para não darmos lugar ao diabo. E, por outro lado, nós somos chamados para sermos compassivos, para sermos misericordiosos para com aqueles que nos rodeiam. Amém? E no versículo 9 diz, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Diga lá comigo. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Amém? Porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Amém? Aleluia. Meu irmão, este versículo é muito claro. Não retribuindo mal por mal. Alguém faz mal à tua vida, não retribuas com mal. Alguém te injuriou, não injuries de volta. Amém? Sabe, se nós elevarmos a nossa maneira de pensar, quando chega a altura de ser a nossa vez de respondermos, em vez de respondermos com mal, em vez de respondermos com injúria, sempre sairá da nossa vida bênção. Sempre sairá da nossa vida ânimo. Sempre sairá da nossa vida encorajamento. Sempre sairá da nossa vida vida de Deus. Amém? Sabe? E muitas vezes, para nós o fazermos, nós temos... A nossa resposta tem que ser muito depressa, né? Dizemos, eu te abençoo no nome de Jesus e seguimos o nosso caminho. Porque senão, se estamos lá muito tempo... descaímos, começamos a... Não é? Vem uns calores e salta-nos a tampa. E a nossa conversa depois deixa de ser conversa de edificação, não é? Mas seja como for, vamos ter uma conversa de edificar, vamos ser de bênção. Amém? Porque esta é a chamada de Deus para as nossas vidas. Amém? Sabe, nós temos que fazer sempre aquilo que é correto, mesmo quando não há um benefício imediato disso. Porquê é que nós fazemos o que é correto? Porque é correto. Amém? Simples. Sabe? Mas é fantástico, naquelas alturas em que uma atitude correta resulta numa bênção justa, ok? Numa herança justa, como promete aqui neste versículo. Amém? O apóstolo Pedro está a dizer, olha, esta é a chamada de Deus para vocês. Os irmãos não sabiam qual era a vossa chamada? Olha esta. Porque para isto fostes chamados. Muitas vezes as pessoas andam à procura, a chamada de Deus para a minha vida, a chamada de Deus para a minha vida. Olha, diz aqui, para isto fostes chamados. Aleluia. Esta é a chamada de Deus para nós. Amém? E se agirmos assim, iremos herdar uma grande bênção. Amém? Está em Provérbios, se queremos ter uma vida longa e abençoada, guarda a tua língua de falar o mal e os teus lábios de falarem a mentira. Amém? Amém. Ok, seguindo. Posso continuar? Ok, obrigado. Nós honramos a grande casa de Deus. Nós tornamos vasos de honra quando nós servimos. Amém? Quando nós servimos a casa de Deus. Quando nós servimos esta grande casa de Deus. Sabe, em vez de negligenciarmos a casa de Deus, vamos servir na casa. Sabe, nós fomos salvos para servir. Diga lá comigo, eu fui salvo para servir. Diga à pessoa que está ao pé de si, eu fui salvo para te servir.
Então diga lá, então estás à espera de quê? Nós fomos salvos para servirmos. Não fomos salvos para ficarmos sentados à espera que alguém nos sirva. Sabe? Estar sentado é uma posição de comodismo, em que já estamos satisfeitos com onde estamos, não é? Sabe? Servir implica uma vontade, implica uma intenção, implica uma vida cheia de fé. Servir implica fidelidade. E Deus chamou-nos para servirmos na sua casa. Amém? Deus chamou-nos para servirmos na sua casa. Então, meu irmão, não esteja à espera que alguém vá ter consigo e lhe dê alguma coisa para o irmão fazer na grande casa de Deus. Amém? Procura oportunidades para servir a Deus. Todos nós temos algo a fazer aqui na igreja. Todos nós temos algo para fazer aqui para servir. Quando eu estou a dizer servir a igreja, não é servir este lugar, servimos uns aos outros. Certo? Amém? Hoje não saia sem servir alguém. Amém? Não se vá embora a almoçar. Hoje até vamos acabar mais cedo e tudo. Antes do meio-dia a gente acaba. Não é? Então, o irmão tem tempo para servir alguém. Amém? Sirva alguém. Ok? Se calhar talvez ajudar quando for embora para cima, até pode levar um saco do lixo ali do bar, já está a ajudar, não é? Em vez de ficar sempre a mesma pessoa a levar, alguém pode ajudar e levar, como o teu irmão tem um carro lá em cima, fica lá a pé. Eu tenho cá umas ideias. Antes de sair, encoraje alguém, fale com alguém, veja, encoraje a vida desse irmão, encoraje a vida dessa irmã. Amém? Abençoa alguém, anima alguém, levanta a vida de alguém. Amém? Diz lá em primeira... Os irmãos podem abrir. 1 de Pedro 4. Já estamos lá em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 9. Diz assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros... E podia acabar aqui, não é? Sem... Como é que diz lá? Murmurações, não é? Neste versículo diz: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, sem queixinhas. Não é? Então eu vou servir o meu irmão. Não logo ser eu, tem que ser sempre eu. Né? Tem que ser sempre eu, mas não há mais ninguém para servir. Não há mais ninguém para ajudar o irmão. Não é? Ok, pronto, está bem, eu vou abençoar, se tem que ser. Pronto, se eu tiver que dar de comer, eu vou dar de comer. Mas eu estou muito ocupado, não há mais ninguém que possa fazer isso. Sobra sempre para mim. Para a próxima trago uma cama para a igreja. Passo sempre aqui, não há mais ninguém para fazer. Eu vou fazer. O que é que diz lá? Sede quê? Hospitaleiros sem... Pois. Ok, eu vou ajudá-los a fazerem, sei lá, a fazer as mudanças. Mas será que não têm mais amigos? Pronto, eu vou lá, Mas é sempre comigo, vem sempre pedir a mim. Não há mais ninguém que possa ajudar, não tem outros amigos. Pois é isso mesmo, olha, sabe? É por isso que Deus nos dá... Eu estava ali a lembrar de uma história, mas pronto, isso é outra história. Né? O que é que eu estava a dizer? Eu estava a dizer que é por essa mesma razão que Deus nos dá amigos, para lhes pedirmos coisas emprestadas quando precisamos, certo? Para pedirmos ajuda quando nós precisamos, certo? Então vamos parar de nos queixar. Certo? Isto não tem nada a ver, não tem a ver apenas com o fazermos o que é correto, mas ajudarmos com a atitude correta. Certo? Servirmos o nosso irmão, servirmos a grande casa de Deus com a atitude correta, com um bom espírito, com alegria, fazendo como ao Senhor. Certo? Fazendo como ao Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Certo? No versículo 10 diz: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. O irmão tem um dom. Amém? Todos nós temos dons.
Todos nós temos capacidades, todos nós temos habilidades, todos nós temos dons que têm sido dados por Deus. E há dons que estão à espera de serem despertados, serem descobertos na nossa vida. Há dons que estão à espera de serem expressados na nossa vida. Amém? E é tempo de nós olharmos bem fundo nos nossos corações, identificarmos os dons que Deus tem colocado nas nossas vidas e despertarmos esse potencial que é em nós. Despertarmos nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam esses dons que estão nas nossas vidas. Amém? E às vezes nós temos que olhar para as vidas dos nossos irmãos e também, às vezes, alguém pode ter lá um dom que está adormecido. E se o irmão vê, aquela pessoa tem este dom, tem esta capacidade, vá lá e anime, faça essa pessoa levantar-se da sua posição e começar a trabalhar, começar a operar com esse dom. Amém? Sabe, quando nós começamos a viver este tipo de vida, nós começamos a descobrir dons nas nossas vidas que desconhecíamos ter, capacidades que nós desconhecíamos ter. Quando nós servimos baseados na graça que nos foi concedida pelo nosso Deus. Amém? Aleluia. Está quase. Nós honramos a casa de Deus. Tornamos-nos vasos de honra quando também suprimos as necessidades da casa. Certo? Os irmãos, desculpem, mas tenho que estar sempre aqui a beber água, que este frio, né, vem assim sem avisar e depois a gente descuida-se um bocadinho e ficamos aqui todos afanados. Mas pronto. Suprir as necessidades da casa. Sendo vasos de honra, vamos suprir as necessidades da casa. Em vez de as descuidarmos, em vez de tirarmos da casa, vamos acrescentar algo de valor à casa. Sim? Vamos ser contribuintes e não consumidores. Está bem assim, né? Contribuintes ou utentes. Vamos ser contribuintes e não utentes, né? E ultimamente temos sido contribuintes para o Estado que eu sei lá, né? Isto é contribuímos que eu sei lá, mas isso é outra pregação. Mas na casa vamos ser participantes desta causa. Amém? Vamos ser participantes desta causa. Sabe, nós vivemos num mundo que está rodeado, que está governado por uma onda consumista. Está sempre à procura de gastar. Chapa ganha, chapa gasta. Não é? Se tem um telemóvel XPTO, já tem que comprar um telemóvel XPTU. Se tem um LCD não sei quê, já vai ter que comprar um LCD não sei quê ao quadrado. Se tem umas sapatilhas de marca não sei quê, já tem que ir comprar, mas não está satisfeito com aquilo, tem que ir comprar umas sapatilhas mais... Vocês não sabem o que é que eu estou a falar, não é? Pois. Sabe? Mas vamos tirar de nós a ideia de o que é que eu posso ganhar com isto? O que é que eu posso ganhar com isto? Okay? Vamos varrer esse pensamento da nossa cabeça, da nossa mente. E vamos ter esta atitude, vamos ter a atitude de que eu estou nesta caminhada, eu estou nesta causa, porque esta é a chamada de Deus para a minha vida. Eu vou fazer a diferença, eu vou acrescentar algo, eu vou acrescentar valor, eu vou elevar a casa de Deus, suprindo as suas necessidades com o meu tempo, com o meu talento e também com a minha carteira. Certo? Com o meu tesouro. 2 de Coríntios 8. Os irmãos podem abrir. 2 de Coríntios, capítulo 8. Diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, ou seja, no meio de uma recessão, em tempos difíceis, em tempos de crise, no meio do desemprego, em tudo isso, o
que é que diz lá? Houve abundância do seu gozo e com a sua profunda e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. O apóstolo Paulo está a dizer, este povo está a passar por enormes dificuldades. Mas daquilo que eles não podiam, eles foram generosos. Foram generosos para com Paulo. E Paulo continua com algo que eu considero que eu, às vezes começo a pensar, mas como é que é possível? Não é? Algo sublime, algo fantástico. Diz lá a seguir, diz, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Não é? Ou seja, eles deram segundo aquilo que podiam e deram também, foram um passo à frente e foram para além daquilo que eles podiam. Agora, eu não estou a dizer que os irmãos agora têm que vir aqui e todos nós temos que estar sempre aqui, temos que ir arranjar dívidas para suprirmos as necessidades da casa. Nada disso. Estou a dizer é que nesta situação, eles deram aquilo que podiam, mas nesta ocasião especial, eles foram mais para além daquilo que eles podiam. Não é? Sabe? E algumas alturas nós não devemos ficar limitados por aquilo que nós podemos fazer. Muitas vezes nós ficamos satisfeitos com o nível em que nós encontramos, mas algumas vezes se nós formos para além daquilo que nós podemos, em fé, nós iremos abrir portas para que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas. Amém? E todos nós temos exemplos disso na nossa vida. Todos nós já temos provado e visto isto na nossa vida. Certo? Nós iremos abrir portas para que a fé possa fluir da nossa vida. Iremos abrir portas para que Deus possa super abençoar a nossa vida. Super abundar na nossa vida da sua bênção. Amém? E nesta passagem o apóstolo Paulo está a dizer que estas pessoas foram capazes de irem para além da sua capacidade, sem ninguém impor nada. Uma decisão feita com toda a intenção, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo. Diz lá, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Eles não queriam. O apóstolo Paulo, eles não queriam aquilo. Mas eles pediram por tudo, porque eles sabiam que havia uma grande bênção. Amém? Ao fazerem aquilo naquela altura. Sabe? E isto acontece quando o povo de Deus assume o compromisso de edificar a casa de Deus. Amém? Desperta nas suas vidas, desperta nos seus corações um desejo e uma fé que diz, eu quero fazer parte. Amém? Eu quero me envolver, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso de honra na casa de Deus. Amém? Aleluia. Vamos construir a casa de Deus, vamos edificar a casa de Deus, vamos edificar a vida daqueles que nos rodeiam. Amém? Vamos ser vasos de honra, vamos ser vasos de bênção e vamos deixar que a graça de Deus se manifeste através das nossas vidas. Amém? Ok. Nós vamos ficar por aqui. No outro dia há mais. Está bem? Aleluia. Quem foi abençoado nesta manhã? Amém. Vamos ser vasos de honra nesta manhã. Posso convidar-vos a ficarem em pé? E vamos ficar uns momentos na presença de Deus. Eu vou pedir aos músicos para virem. E nesta manhã, vamos chegar à presença de Deus e vamos dizer, Deus, eu quero ser um vaso de honra. E deixe Deus falar à sua vida nesta manhã e ministre bênção à vida de alguém alguém na grande casa de Deus nesta manhã. Amém? Há pessoas a passar necessidades, há pessoas a passar dificuldades e nesta manhã na presença de Deus vamos deixar que o grande Deus seja poderoso no meio do seu povo.